Na manhã em que o carteiro passou, eu estava varrendo a calçada, como sempre faço desde que me aposentei. Varro não porque haja muita sujeira, mas porque o som das cerdas no chão me ajuda a lembrar que o tempo está passando e que eu continuo aqui. Fazia sol. Um vento seco arrastava folhas dos ipês da praça e tudo parecia igual a todas as outras manhãs. Até que vi o envelope. Branco, dobrado com cuidado, sem logotipo de banco, sem propaganda, sem selo mecânico. Era uma carta escrita à mão, com meu nome completo. Não me lembro de quando foi a última vez que vi isso. Talvez no tempo em que as pessoas ainda ligavam para dar parabéns e não apenas mandavam um parabéns vô seco no grupo da família. Peguei a carta como quem pega um pássaro ferido. Li o remetente. Não dizia Carolina, mas o CEP no canto superior esquerdo era do bairro onde ela mora. Era dela, eu soube na hora. Eu senti. O coração pulou de um jeito que já não fazia havia muito tempo. 3 anos. Foram 3 anos de um silêncio que cortava. E agora, finalmente, uma carta. Um gesto, um sinal. 3 anos desde a última vez em que a vi virar o rosto, bater o portão e dizer que não queria mais saber dessas suas ideias ultrapassadas, pai. 3 anos desde que ela disse que eu não entendia o mundo novo, que estava cansada de andar na ponta dos pés dentro da própria casa e que queria distância. 3 anos desde que levei café na cama e ela sequer respondeu bom dia. Depois disso, apenas ausência. Entrei com a carta nas mãos, quase sem pisar no chão, e fui direto para a cozinha, onde minha esposa preparava café. Olha isso, eu disse segurando o envelope. Ela olhou, limpou as mãos no pano de prato e sorriu, mas seu sorriso foi curto. É da Carol? Ela perguntou. Eu só balancei a cabeça. Era, claro que era. A letra, mesmo que tremida, mesmo que estranha. Havia ali um traço que lembrava a menina que desenhava corações nas agendas da escola. Eu ia abrir na hora, mas antes que eu rasgasse a lateral com os dedos, ela pousou a mão sobre a minha e disse algo que me congelou. Espere. Eu parei. O que foi? Perguntei confuso. Ela não respondeu. Só apontou para o canto inferior do envelope. Você não está vendo? Eu olhei. De início não entendi. Era só papel. Papel com um selo simples, uma letra meio tremida, algo escrito em azul. Mas ela insistiu. Olha direito. E eu olhei. Pela primeira vez com olhos que não estavam cegos de saudade. E foi quando vi a letra. Não era dela. Não era a letra da Carolina, que me escreveu cartões de aniversário por 20 anos. Não era a letra da menina que deixava bilhetes na porta da geladeira. Algo estava errado. O traço era hesitante, quase imitado. Como se alguém tivesse tentado reproduzir a caligrafia de alguém que já conhecia bem. A letra não era autêntica. E algo dentro de mim, que antes pulava de esperança, agora encolheu com um pressentimento que não me deixaria mais em paz. Minha esposa olhou para mim e não disse nada. Ela sabia, como sempre soube quando eu não queria aceitar que algo estava quebrado. Fiquei parado ali com a carta nas mãos como quem segura um segredo prestes a explodir. Durante 3 anos, eu me perguntava se ela ainda pensava em mim, se sentia falta, se havia arrependimento, mesmo pequeno. Agora que finalmente algo havia chegado, eu não sabia mais se aquilo era um pedido de paz ou uma armadilha. Sentei-me à mesa e deixei o envelope diante de mim. Não o abri. Apenas olhei, como se esperasse que ele se explicasse sozinho. Havia algo naquela carta que não fazia sentido. A caligrafia era só o começo. O papel era novo demais. O envelope estava dobrado, mas sem marcas de tempo. Nenhum sinal de que tivesse sido escrito com emoção. Era limpo demais, meticuloso demais. E eu conhecia minha filha. Quando ela escrevia, ela derramava o que sentia. A letra dela dançava, subia, descia. Ali, tudo era reto, formal, frio. Minha esposa preparou o café e sentou do meu lado. Não falamos nada por longos minutos, só o som do relógio da parede. Um tic-tac que soava como uma contagem regressiva. Eu queria muito acreditar que era ela, que era real, mas algo me dizia que não era. E ainda assim, o envelope me queimava os dedos de tanto que eu queria acreditar. Eu queria abrir, queria rasgar, queria ler Pai me perdoa e esquecer os 3 anos de silêncio. Mas não dava. Não dava mais para ignorar a sensação de que alguma coisa estava errada, de que talvez essa carta não fosse um recomeço, mas o início de algo ainda mais doloroso. E foi assim que começou tudo. Com um envelope que parecia cura. Mas talvez fosse só o veneno embalado com fita. Ela disse, espere, como quem segura alguém prestes a pisar num campo minado. E o mais estranho é que eu ouvi.
não apenas com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Meus dedos pararam no ar. O gesto de rasgar o envelope ficou suspenso no meio do nada, como se a palavra dela tivesse congelado o tempo. A cozinha estava silenciosa, exceto pelo estalo do bule aquecendo no fogão. O envelope continuava ali, entre nós dois, pousado sobre a mesa como um animal selvagem domesticado demais para parecer inofensivo. Mas não era só a palavra que me paralisou. Foi o olhar dela. Um olhar que eu já conhecia de outros tempos, de quando ela segurava minha mão no velório da minha mãe e me impedia de dizer qualquer coisa que tornasse a dor mais real do que já era. Um olhar de quem está vendo algo que o outro ainda se recusa a enxergar. Ela apontou com o dedo, mas não chegou perto. Apenas fixou o canto inferior do envelope. "Você não está vendo?" perguntou e eu só soube balançar a cabeça. "O quê?" perguntei com a voz mais baixa do que eu esperava. Havia algo ali que eu deveria notar, algo evidente, mas que meus olhos turvos de esperança não queriam ver. Me aproximei devagar, olhei e olhei de novo, e então vi o que ela tinha visto na hora. A letra. Não era da Carolina. Por um instante pensei que era só o tempo, que talvez 3 anos longe tivessem mudado a forma como ela escrevia, que a rigidez daquela caligrafia fosse fruto de um novo emprego, de uma nova vida, de uma maturidade que eu não conhecia mais. Mas não. Quanto mais eu encarava aquelas curvas calculadas, aquelas letras impessoais, mais aquilo me parecia mecânico, escrito por alguém que não sentia nada do que dizia. Era como se alguém tivesse copiado sua letra a partir de um cartão antigo, tentando imitar seu jeito, mas sem a alma, como um ventríloco emocional. Minha esposa não falou mais nada. Nem precisou. O que estava dito já bastava. Eu me sentei, as mãos agora afastadas do envelope, como se aquilo pudesse queimar, porque de certo modo queimava. Doía mais do que eu imaginava. Não era só a possibilidade de fraude. Era o simbolismo. A carta era tudo que eu tinha esperado por anos. E agora, diante de mim, ela começava a se desmontar em pedaços de desconfiança. Era como se alguém tivesse roubado o rosto da minha filha e o colado em uma máscara. Por fora era ela. Por dentro, não sei. Talvez você devesse esperar para abrir, disse minha esposa, e dessa vez havia um tom mais brando, quase como um pedido. Apenas pensar. Ela sabia como eu era, impulsivo quando se tratava da nossa filha, e sabia que se eu abrisse aquela carta esperando perdão e encontrasse qualquer coisa diferente disso, o corte seria ainda mais profundo. "Vamos tomar o café primeiro", ela disse. E eu deixei. A caneca quente nas mãos foi o que me manteve inteiro. O calor passava dos dedos para o peito, como se segurasse um pouco da realidade ali dentro. Ela falava pouco. Apenas me olhava de vez em quando, como se me medisse por dentro. E eu só pensava em uma coisa. Se não foi a Carol que escreveu essa carta, quem foi e por quê? Quem sabia do nosso silêncio? Quem saberia o suficiente para mandar uma carta tentando imitar a letra dela? E com qual objetivo? O envelope ainda estava ali, em cima da mesa. Intacto, fechado, silencioso. Mas a essa altura, parecia mais barulhento do que qualquer coisa. Comecei a lembrar de coisas pequenas, sinais. Uma mensagem esquisita no celular meses atrás, de um número desconhecido. Um amigo da família que dias atrás perguntou se eu ainda tinha alguma relação com a Carol. Uma vizinha que comentou ter visto uma moça parecida com sua filha perto do centro. Tudo que antes parecia disperso agora voltava com um gosto estranho na boca. Eu estava prestes a abrir algo que talvez não fosse recomeço, mas armadilha. E isso mudava tudo. Levantei da mesa e fui até o quarto. Peguei a gaveta da cômoda onde guardava os cartões antigos, os bilhetes de escola, até mesmo o guardanapo que ela rabiscou no dia em que disse "te amo" pela primeira vez com a própria caligrafia. Comparei letra por letra. As letras R. O jeito que ela fazia o A com laço, a inclinação do L no final do nome. E então voltei ao envelope. Não batia. Era quase igual. Mas não era. E para quem é pai, quase igual nunca é igual. Voltei à cozinha. Minha esposa me olhava com tristeza nos olhos, mas também com força. A força de quem sabia que, às vezes, proteger alguém é impedir que ele acredite numa mentira bonita demais. "Acha que devemos abrir?" perguntei. Ela não respondeu de imediato. Depois disse, "Não agora." "Não com o coração desse jeito." Concordei. Não era o momento. Mas algo em mim tinha mudado. A esperança que chegou junto com o carteiro agora dividia espaço com a desconfiança. Aquilo que parecia cura agora parecia veneno. E o que eu faria com isso ainda era um mistério. Mas uma coisa eu sabia.
Alguma coisa estava prestes a vir à tona, e eu não estava mais disposto a ser pego de surpresa. Não de novo. Demorei para aceitar, mas aquele detalhe pequeno, quase insignificante, foi o que mudou tudo. Uma curva a menos na letra A, um traço exagerado no E, o I sem o ponto. Coisas que para qualquer um passariam despercebidas. Mas para mim, não, porque eu conhecia cada vírgula da caligrafia da minha filha, como quem reconhece o som da própria porta se fechando à noite. Era algo que não se ensinava nem se explicava. Era instinto. E aquele envelope, por mais que tentasse me convencer do contrário, carregava outra alma por trás das palavras. Guardei o envelope em uma pasta sem abrir. Não queria ver o que havia dentro. Ainda não. Porque havia algo mais gritante do que o conteúdo. A intenção. E quando um gesto vem com intenção errada, o que está escrito se contamina, mesmo que venha cheio de palavras bonitas. Minha esposa me observava à distância, silenciosa, como quem já previa que aquele detalhe iria se transformar em algo maior. Ela não insistiu nem tentou aliviar. Ela sabia que eu precisava passar por aquele processo sozinho, como passei por tantos outros, como passei pelo silêncio da minha filha, noite após noite, sem uma mensagem, sem um telefonema, nem mesmo no meu aniversário ou no Natal. Voltei a trabalhar no quintal naquela tarde. Mas meus olhos não viam as folhas nem a vassoura na mão. Minha cabeça só girava em torno daquela carta, ou melhor, daquela letra. E quanto mais pensava, mais sentia uma sensação incômoda na boca do estômago. Uma angústia que não era exatamente dor, era algo mais denso. Uma mistura de dúvida, saudade e instinto. Alguma coisa estava errada e eu não ia descansar até entender o quê. Me sentei no banco da varanda e comecei a relembrar a última carta real que recebi dela. Foi no ano em que ela se mudou de vez, quando decidiu viver com o namorado e disse que não queria mais depender de ninguém. Eu guardei aquela carta numa caixa que ficava no alto do armário, junto com outras lembranças. Subi no banquinho da lavanderia, puxei a caixa e levei ela até o quarto. Meus dedos tremiam ao abrir, não de nervoso, mas de reverência, como se estivesse mexendo nas ruínas de algo sagrado. Lá dentro, entre fotos, pequenos objetos e cartões antigos, estava a carta, dobrada em 3, com um adesivo de flor colado na lateral. A letra ali era viva, orgânica, dançava pelo papel, com emoção, com raiva, com verdade. A letra de alguém que escreve sem medo de mostrar que sente. Abri lado a lado com o envelope mais recente. Coloquei os dois sobre a mesa, como peças de um quebra-cabeça que se recusavam a encaixar. Não havia dúvida. Não era a mesma pessoa, mesmo tentando imitar, mesmo usando caneta parecida, o tom, o ritmo, os intervalos entre as palavras. Tudo era diferente. E aí veio a pergunta que rasgou o resto da minha paz. Quem escreveu? E mais ainda, por quê? Fiquei encarando os dois papéis como se fosse possível arrancar respostas deles à força. Minha esposa se aproximou devagar, sentou ao meu lado e perguntou apenas: "Você acha que foi ela quem mandou?" E eu respondi com a sinceridade mais dura que consegui reunir: "Não sei. Mas se foi, ela não está bem." Porque para mim, só 2 opções faziam sentido. Ou alguém escreveu no lugar dela, tentando fingir proximidade. Ou ela mesma escreveu, mas de um jeito que não lembrava mais em nada quem ela já foi. E essa segunda hipótese, de certa forma, doía mais. Comecei a pensar em tudo que poderia estar por trás. Alguém tentando me enganar. Um advogado, talvez. Um pedido de ajuda disfarçado. Uma chantagem emocional. Ou seria minha filha tentando reatar, mas com vergonha ou medo de me procurar do jeito certo. Todas as opções eram possíveis e nenhuma era reconfortante. Porque todas partiam do mesmo lugar. Ela não me via mais como pai. Não de verdade. Naquela noite, eu sonhei com ela pequena, correndo no quintal de casa, com as mãos sujas de terra e o cabelo preso de qualquer jeito. Acordei com os olhos marejados, mas nem chorei. Apenas fiquei ali, sentado na beira da cama, sentindo o peso de não saber mais quem minha filha era. E de que talvez a carta fosse um espelho distorcido daquilo que um dia tivemos. Algo que parecia familiar, mas que, no fundo, era só uma lembrança manipulada. Na manhã seguinte, sentei novamente à mesa com a carta diante de mim. Ainda fechada, ainda intacta. Eu não ia abri-la sozinho, não mais. Precisava saber mais antes. Precisava entender a origem daquele papel, o trajeto que ele percorreu. E, se possível, quem colocou ele no correio? Vamos até o centro amanhã? Perguntei para minha esposa. Ela apenas assentiu. Sabia o que eu estava pensando. Eu ia até os correios, ia buscar a agência que postou. E quem sabe,
Com um pouco de sorte, descobriria a primeira pista real. Porque se tem uma coisa que aprendi com os anos, é que mentiras mal escritas deixam rastros. Não se chega a 3 anos de silêncio de um dia para o outro. Silêncios assim não nascem prontos, não brotam do nada como uma flor espontânea no meio do asfalto. Eles são construídos em camadas, como uma parede feita de mágoas pequenas, palavras mal colocadas, gestos não percebidos. Quando percebi, a parede já estava alta demais para ver o outro lado. E minha filha, a mesma que costumava deitar a cabeça no meu ombro para ver filme antigo, passou a me olhar como se eu fosse parte de um mundo em ruínas. Aquele mundo de onde ela precisava fugir para ser quem era. Não houve uma única briga. Houve uma sequência de discordâncias que se tornaram trincheiras. A primeira delas foi o emprego. Eu achava que ela devia buscar algo mais estável depois da faculdade de design. Ela dizia que o mundo não era mais assim, que estabilidade era ilusão. Eu dizia que não se vivia de projetos temporários, que era importante construir algo sólido, pensar em aposentadoria. Ela dizia que eu só sabia falar de dinheiro, de segurança, de medo. Aquilo me doeu mais do que deveria, porque tudo o que eu quis dar a ela foi justamente o que eu nunca tive: segurança. Mas parece que para ela aquilo era prisão. Depois veio o namorado, um sujeito de fala mansa e ideias afiadas demais. Educado, mas sempre com um tom de quem queria me ensinar como ser pai da minha própria filha. No começo, disfarcei o incômodo, mas com o tempo fui vendo que ele moldava a visão dela sobre tudo, sobre mim, sobre a casa, sobre o que era certo ou errado. Ela começou a repetir frases que não eram dela, a me confrontar como se estivesse num tribunal. Certa vez, durante o jantar, ele disse que os homens da geração anterior precisavam aprender a calar mais e ouvir mais. Eu respirei fundo e não rebati. Mas depois disso, ela começou a vir cada vez menos, a responder cada vez mais frio. O estopim foi no dia em que comentei, inocentemente, que sentia falta dela. Ela estava de saída, bolsa no ombro, rosto cansado. Eu disse: "Você podia vir mais aqui, nem que fosse para jantar de vez em quando." Ela parou na porta, virou-se devagar e soltou: "Eu não sou responsável pela sua solidão." Aquilo me desmoronou por dentro. Não respondi. Só fiquei ali, parado, como quem assiste a porta se fechar sem conseguir impedir. E naquele momento, alguma coisa rachou de vez. Dali em diante, tudo foi esfriando. As mensagens ficaram rarefeitas. Depois, cessaram. Os convites passaram a ser ignorados. Os aniversários viraram silêncio. O Natal foi a primeira ausência sentida com força. A ceia posta, a cadeira vazia, e minha esposa dizendo: "Ela deve estar ocupada." Mas sabíamos que não era isso. No ano seguinte, tentamos nós irmos até ela. Mandamos mensagem. Dissemos que passaríamos por perto. A resposta foi polida, mas cortante: "Prefiro manter distância por enquanto." E esse por enquanto foi o golpe final. Porque ele nunca teve prazo, nunca teve fim. Ficamos esperando uma reaproximação que não veio. Nem quando a mãe dela teve uma crise de pressão e foi parar no hospital. Nem quando eu precisei fazer uma pequena cirurgia e passei 3 dias internado. Nada. Nenhum "está tudo bem", nenhum "precisam de algo". Só silêncio. E o que mais machuca não é a ausência em si. É a maneira como ela foi se tornando normal. Como o barulho dos pratos na pia foi substituindo as vozes. Como a gente passou a deixar o celular virado para baixo, só para não se decepcionar com a tela acesa sem notificações. Como até o nosso cachorro começou a parar de correr para a porta quando ouvia barulho de carro. Porque ele também entendeu. Ela não viria mais. Durante esse tempo, eu inventei desculpas para mim mesmo. Talvez ela estivesse ocupada. Talvez estivesse passando por algo e não sabia como contar. Talvez fosse a idade. Ou o mundo. Ou eu. Sempre voltava para essa última hipótese. Talvez fosse eu o problema. A rigidez, o modo antigo de pensar, a mania de querer controlar o que não cabe mais na mão de um pai. Mas por mais que eu tentasse entender, nunca consegui aceitar totalmente. Porque eu conhecia minha filha. Eu a vi crescer, a vi sonhar,
Havia escrever cartas com coração no i, e aquele amor não pode simplesmente sumir. Pode? Por isso, quando a carta chegou, algo dentro de mim explodiu. Um grito que ficou calado por 3 anos. Um pedido de perdão que eu não sabia se ainda cabia. Mas bastou um detalhe, um traço mal desenhado, para que a esperança se transformasse em suspeita. E agora, revivendo tudo, vejo com mais clareza. O silêncio dela não foi apenas uma escolha. Foi uma construção, tijolo por tijolo, palavra por palavra. E talvez essa carta, em vez de derrubar a parede, esteja apenas tentando pintar por cima das rachaduras. Na manhã seguinte, acordei com os olhos cansados, mas o coração, inquieto. Eu ia descobrir quem estava por trás daquilo. Não era só sobre saber se era minha filha quem havia escrito. Era sobre proteger o que restava de mim. Porque depois de 3 anos de silêncio, você aprende a viver com a dor. Mas ser enganado, isso não. Isso eu não aceitaria. Foi no 3º dia, quando minha cabeça já doía de tanto repassar as mesmas lembranças e suposições, que resolvi pegar o envelope de novo e olhar com mais cuidado. Não com os olhos de pai, aqueles já estavam gastos demais, mas com os olhos de quem precisa se proteger. Me sentei à mesa com o envelope à frente como se fosse uma cena de crime. Cada canto, cada dobra, cada sinal podia dizer alguma coisa. Minha esposa, sempre silenciosa nos momentos que importam, apenas deixou o café ao meu lado e se retirou. Sabia que eu precisava fazer aquilo sozinho. A primeira coisa que fiz foi pegar uma lupa antiga que eu usava para ler contratos, da época em que cuidava de uns aluguéis que tínhamos. Coloquei sobre o selo. Não era um selo de uso comum. Nada de datas comemorativas, flores ou paisagens. Era um selo simples, genérico, usado geralmente em correspondências emitidas em agências centrais. A marca da postagem no carimbo dizia Agência 374 Centro. Isso confirmava o que eu suspeitava. A carta tinha saído de um local onde qualquer um podia postar algo. Não necessariamente a própria remetente. Abaixo do selo, num canto quase apagado pelo manuseio, havia algo que eu não tinha notado antes. Um nome, entre parênteses. Não estava no campo do remetente nem no conteúdo visível. Era quase como uma marca adicional, talvez escrita por engano ou esquecida ali. Em letras minúsculas com outra caligrafia, dessa vez reta, firme, profissional, estava escrito AC Marisa L. A sigla me causou estranheza. AC, as cuidado de? Isso normalmente é usado quando alguém envia uma carta para uma pessoa dentro de uma instituição. Como se dissesse, entregue para Carolina, aos cuidados de Marisa L., ou o inverso. Mas quem era Marisa L? Não conhecia ninguém com esse nome. Não era amiga da família. Não era parente. O sobrenome estava abreviado, o que dificultava ainda mais. Fui até o quarto e puxei a caixa de documentos antigos, onde guardávamos agendas, contas pagas, papéis da escola da Carol. Comecei a revirar os papéis em busca de qualquer pista, algum nome que pudesse ter passado despercebido antes. E ali, entre papéis da faculdade, encontrei um contrato de estágio de quando minha filha cursava o penúltimo ano. O nome da supervisora, Marisa Lacerda, psicóloga, coordenadora, de projetos em um centro de acolhimento emocional voltado para jovens em crise. Senti um arrepio na espinha. Voltei à mesa e olhei o envelope como se ele tivesse me enganado o tempo inteiro. Aquela carta não tinha saído das mãos da minha filha. Tinha sido enviada possivelmente por alguém ligado a ela, ou a uma instituição. Talvez um terapeuta, talvez um centro onde ela estivesse internada, talvez até uma entidade que oferecia algum tipo de suporte emocional. O que antes era apenas uma dúvida, agora ganhava forma. Você achou alguma coisa? Minha esposa perguntou da porta com uma voz baixa, mas firme. Eu não soube o que responder. Só entreguei a ela o envelope e mostrei o nome. Ela leu, franziu o senho e balançou a cabeça. Não é nome de parente. E não é amiga. Isso veio de fora. Era o que eu temia. Mas no fundo já sabia. Decidimos que não dava mais para esperar. Naquela mesma tarde, peguei os papéis, a lupa, e fomos até a agência central dos Correios. Pedi para falar com o atendente responsável por postagens manuais. Mostrei o carimbo, o selo e perguntei, com toda a gentileza e cautela que pude, se havia algum registro daquela postagem. Ele disse que, infelizmente, não se armazenavam dados de remetentes em cartas comuns, mas algo no olhar dele mudou quando mencionei o nome Marisa L. Ele hesitou, depois disse, acho que sei de quem o senhor está falando.
Ela vem aqui quase toda terça-feira. Costuma enviar cartas assim, com esse mesmo tipo de envelope. Trabalho social, trabalho social. A palavra ficou girando dentro da minha cabeça como uma ventania que não para. De volta para casa, entrei na internet e digitei o nome completo. Marisa Lacerda. Apareceu de imediato. Psicóloga, especialista em mediação familiar, atuação em casos de reconciliação, rupturas parentais, conflitos intergeracionais. Um escritório discreto no centro da cidade. Um site simples, com poucas informações. Mas ali estava, no fim da página. Apoio a processos de reconexão entre pais e filhos distantes. Sentei na cadeira e respirei fundo. Agora tudo começava a fazer sentido. A carta talvez fosse real, mas não genuína. Talvez tivesse sido escrita sob orientação. Talvez fosse parte de um processo terapêutico. Talvez minha filha nem soubesse que a carta fora enviada. Ou, pior ainda, tivesse sido convencida a escrever algo sem o mínimo de verdade. Ou até com intenção. E isso me colocou diante de uma nova angústia. Eu queria saber mais. Mas também temia descobrir tudo. Minha esposa me olhava como quem queria perguntar se eu ainda queria abrir a carta. Mas não precisou. Eu mesmo respondi. Agora não é mais só uma carta. É um aviso. Ela não disse nada, mas me entregou um papel com o endereço da psicóloga impresso. Amanhã? Perguntou. Assenti. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado na poltrona da sala, com a carta intacta sobre o colo, como um aviso em papel. E pela primeira vez, comecei a imaginar que talvez a ausência da minha filha tivesse uma explicação mais profunda do que orgulho. Talvez houvesse algo que ela nunca conseguiu me dizer. Ou talvez alguém estivesse tentando construir uma ponte que ela nunca quis atravessar. E se fosse esse o caso, eu precisava saber. Mas tinha que ir até o fim. Esperei 3 dias para abrir a carta. 3 dias em que ela ficou sobre a mesa da sala como um artefato perigoso. Um papel que parecia inofensivo, mas que podia mudar tudo. Eu passava por ela como quem contorna um animal enjaulado, com cautela, com respeito e com medo do que havia lá dentro. Eu sabia que no momento em que rasgasse aquele envelope, o silêncio deixaria de ser vazio e passaria a ter voz. E nem toda voz carrega consolo. Na manhã de sábado, depois de uma noite mal dormida e um café amargo demais, sentei à mesa e disse à minha esposa: "Hoje eu vou ler." Ela apenas assentiu, mas puxou a cadeira e ficou ao meu lado. Não para me guiar, nem para segurar minha mão, mas para estar ali. Presente. Como sempre esteve. Rasguei o envelope com cuidado, como se cada milímetro do papel tivesse importância. Retirei a folha dobrada em 3 partes simétricas escrita em caneta azul. E ali, antes mesmo de terminar o primeiro parágrafo, eu já sabia. Aquelas palavras não eram só da minha filha. Eram orientadas, suavizadas, revisadas, quase podadas. Como se tivessem sido cultivadas num solo neutro demais para nascerem reais. O texto começava formal. "Querido pai, isso já me travou." Ela nunca me chamou assim. Sempre foi pai, simples, direto. Quando estava brava, às vezes, seu pai, carregado de veneno. Mas querido pai soava, como algo que se escreve em cartão de dia dos pais comprado na última hora. Continuei. Ela dizia que estava refletindo sobre nosso distanciamento e que entendia agora algumas das dificuldades que enfrentamos enquanto família. Família? Sempre fomos só nós 3. Eu, ela e minha esposa. Mas agora, parecia que estávamos sendo tratados como estudo de caso. Ela dizia que reconhecia que houve palavras duras e que, em breve, talvez fosse possível dar o primeiro passo para uma reaproximação respeitosa. As palavras dançavam no papel com uma neutralidade que doía. Não havia saudade, não havia emoção. Era tudo frio, preciso. Como se tivesse sido escrito para não despertar conflito, para não ofender, para ser aprovado por alguém que assinaria embaixo. E era exatamente isso que parecia, um rascunho de reconciliação, um modelo de carta terapêutica. No meio do texto, ela mencionava que estava contando com o apoio de profissionais para esse processo, e que tinha a esperança de que, quando ambos estivéssemos prontos, uma conversa pudesse acontecer. Aquilo confirmou tudo. Ela estava em acompanhamento, talvez em algum tipo de tratamento, ou pelo menos envolvida num processo de mediação. E de algum modo alguém achou que uma carta seria o elo que faltava. Mas o que mais me doeu foi o modo como ela falava de mim, como se eu fosse uma entidade abstrata. Meu pai representava para mim valores com os quais não me sentia segura. Sempre tive dificuldades em expressar minha identidade diante da rigidez paterna. Sinto que, durante muitos anos,
Carregamos expectativas que não eram nossas, mas herdadas. Eram frases bonitas, sim, mas eram armas. Cada uma delas colocava um tijolo a mais na distância. Eu não era mais o pai que a levava para a escola ouvindo rádio velho, nem o que ajudava a decorar poema para a feira de ciências. Eu agora era o símbolo de tudo que ela queria esquecer, tudo que ela julgava como ferida estrutural. Cheguei ao fim do texto com as mãos geladas. A carta terminava com carinho, Carolina. Carinho. Outra palavra que nunca usou assim. Quando escrevia te amo, era de um jeito desajeitado, com um coraçãozinho no fim. Agora era um carinho neutro. Um ponto final educado, como quem se despede de um cliente. Minha esposa me olhou, esperando que eu dissesse algo. Mas eu não tinha palavras. Apenas entreguei a ela o papel. Ela leu com calma. E quando terminou, olhou para mim e disse: isso aqui é só uma casca. Não é a nossa filha. E ela estava certa. Aquilo era uma composição, uma tentativa de narrativa. Um texto escrito para parecer verdadeiro, mas que soava como algo ditado, ou pelo menos supervisionado. Naquela noite não quis jantar. Fiquei na varanda ouvindo os grilos e sentindo o ar frio bater nos joelhos. Pensei em tudo que fiz por ela. Em todas as vezes em que abri mão de algo para vê-la sorrir. Pensei nos dias em que fiquei do lado de fora do curso de balé, porque ela dizia que queria me ver primeiro quando saísse. Pensei nos choros que enxuguei, nas febres que vigiei. E pensei, em que momento virei um símbolo a ser enfrentado e não um homem a ser abraçado? Aquela carta não era um pedido de perdão, nem um gesto de saudade. Era um passo burocrático. Era o sinal de que ela ainda não estava pronta. Ou pior, talvez nunca estivesse. E ainda assim eu precisava continuar. Porque agora eu tinha um nome, um endereço e uma ferida que não podia mais ignorar. Não era só sobre ela. Era sobre mim também, sobre meu direito de saber se ainda existia espaço para mim na vida dela, ou se eu era apenas uma cicatriz que ela queria esconder. Na manhã seguinte não tomei café. Apenas vesti minha camisa mais neutra, calcei o sapato escurecido pelos anos e disse à minha esposa: hoje eu vou até ela. Ela não perguntou quem, sabia, e só me respondeu com um aceno de cabeça e uma frase curta: volte com o que for verdade. Eu assenti. Guardei a carta dobrada no bolso do paletó, não por segurança, mas como uma espécie de escudo, e peguei o primeiro ônibus rumo ao centro da cidade. O trajeto parecia mais longo do que era, talvez porque cada poste da rua, cada loja, cada semáforo me lembrava que fazia muito tempo que eu não saía de casa por algo que envolvesse minha filha. A última vez foi para comprar o vestido que ela usou no baile de formatura. Ela me pediu para escolher com ela. Eu carregava aquele dia como um relicário escondido. O dia em que ela me olhou com brilho nos olhos e disse: pai, você ainda me conhece, mas o tempo apaga até os brilhos mais vivos quando o silêncio os cobre. Desci na parada mais próxima do endereço que encontrei no site da tal Marisa Lacerda. Número 218, edifício antigo, portaria silenciosa. No térreo, uma pequena placa indicava consultório psicológico, 6º andar. Nenhum letreiro chamativo, apenas a sobriedade de quem trabalha com verdades difíceis. No elevador, revisei mentalmente tudo o que queria perguntar, mas conforme o número dos andares subia, minhas certezas desciam. Quando a porta se abriu, um corredor estreito e bem iluminado me recebeu. No final dele, uma sala com portas de vidro fosco e uma recepção mínima. Sentei. Nenhuma música de fundo, nenhum som externo. Só o tic-tac de um relógio de parede e o som do meu próprio pulso no ouvido. Após alguns minutos, a porta abriu e uma mulher apareceu. Cabelos castanhos presos num coque frouxo, rosto sério, mas sem frieza. Ela olhou para mim com expressão que parecia já me conhecer. Senhor Avelar? Eu me levantei devagar. Sim, ela fez um gesto com a cabeça. Sou Marisa Lacerda. Podemos conversar? Entramos em uma sala pequena, com livros em prateleiras baixas, 2 poltronas confortáveis e uma mesa de canto com uma chaleira elétrica. Ela ofereceu água. Eu neguei. Apenas retirei a carta do bolso e a deixei sobre a mesinha entre nós. Reconhece isso? Ela olhou e não hesitou. Sim. Depois, com calma, acrescentou. A Carolina participou da escrita. Eu mantive o olhar fixo. Não falei. Esperei. Ela entendeu que precisava explicar mais. A carta foi escrita durante um processo terapêutico mediado por mim. Ela ditou parte. Outra parte revisamos juntas. Havia muito a dizer, mas também muito medo. Medo de quê? Perguntei, e pela primeira vez minha voz saiu mais firme do que eu esperava. De não ser ouvida como ela precisava.
de ser interrompida com mágoas antigas, de ser julgada antes de ser escutada. Fiquei em silêncio. Não porque aceitava tudo aquilo de imediato, mas porque havia algo no modo como aquela mulher falava que me fazia escutar. Ela não estava tentando me manipular, apenas me conduzir por um terreno que eu sempre me recusara a pisar. Sua filha tem muita coisa represada, continuou. E sei que o senhor também tem. Ela me observou por alguns segundos antes de completar. Essa carta não é reconciliação. É uma abertura, uma fresta. Eu respirei fundo. Mas ela realmente quer isso? Perguntei. Ou só está fazendo porque alguém sugeriu? Ela hesitou por um instante, o primeiro até então. Ela quer, mas ainda não sabe como. Há mais dor do que o senhor imagina. A frase bateu como um vento frio por dentro. Mais dor do que eu imagino. Sempre achei que a dor fosse minha. Por ter sido esquecido, ignorado, excluído da vida dela como quem descarta um livro velho da estante. Mas ali, pela primeira vez, me ocorreu. E se a dor dela também foi silenciosa? E se houve gritos que ela nunca conseguiu emitir na minha direção porque sempre temia o eco? Pedi um copo de água. Bebi devagar. Depois levantei os olhos e disse: a senhora pode me responder uma pergunta com sinceridade? Ela assentiu. O que a Carolina sente quando fala de mim? A resposta veio sem rodeios, confusão. Um misto de gratidão e raiva. De saudade e distância. Ela sente sua ausência, mas teme sua presença. Aquilo me desmontou por dentro. Era como ouvir que, ao mesmo tempo, eu era farol e tempestade. Antes de me despedir, perguntei se havia algo mais que eu deveria saber. Ela me entregou um envelope. Ela escreveu isso depois da carta. Ainda não tive autorização para enviar. Mas, se quiser, posso mediar um próximo passo. Eu peguei o envelope, mas não o abri ali. Saí do consultório com a mesma lentidão de quem atravessa uma ponte antiga, sentindo cada passo ranger sob os pés. De volta ao ônibus, segurei aquele novo envelope nas mãos. Mas dessa vez não havia pressa, nem esperança cega. Havia um novo sentimento, responsabilidade. Porque pela primeira vez, eu via minha filha não como a menina que cresceu no meu colo, mas como alguém que também tinha enfrentado sombras que eu talvez tenha projetado sem perceber. E aquilo me assustava, mas também me despertava. Voltei para casa com aquele novo envelope no bolso, como quem carrega um pedaço de dinamite ainda por detonar. Eu sabia que dentro dele não estariam flores, nem desculpas inteiras, nem qualquer frase capaz de colar o que foi partido. Ainda assim, a curiosidade me corroía. Mas havia algo mais forte do que a curiosidade. O medo de entender tarde demais o tipo de jogo que estava sendo jogado. E era isso que agora me inquietava mais do que tudo. A possibilidade de que por trás de cada palavra não houvesse só emoção, mas estratégia. Esperei a casa silenciar. Minha esposa já dormia quando sentei novamente à mesa, sob a mesma luz amarelada que iluminou o primeiro envelope. O novo estava ali, ainda fechado. As mãos hesitaram, mas abriram. Dentro, uma folha mais curta, com a mesma letra puxada, um pouco menos rígida, mas ainda assim vigiada. O texto começava sem saudação, apenas direto. Após nossa última conversa com a doutora Marisa, pensei em compartilhar algumas coisas práticas. Práticas. A palavra me atravessou como gelo. Continuei a leitura. Estou reorganizando minha vida financeira e familiar, e entendo que existem documentos e decisões antigas que ainda envolvem o senhor. Minha intenção é evitar surpresas no futuro. Segui, ela mencionava um imóvel, a casa da praia. A escritura ainda em nome dos três, eu, ela e minha esposa. Um terreno que comprei quando ela ainda era adolescente, para ser o refúgio da família, e que depois ela mesma passou anos dizendo que não queria saber de lugar, com cheiro de mofo e lembrança. E agora estava em pauta. Gostaria de conversar sobre a possibilidade de transferência da parte do senhor e da mamãe para o meu nome, de maneira amigável e sem desgaste. A frase seguinte: já tenho um advogado que poderá facilitar esse processo. E podemos agendar com a doutora Marisa como mediadora. Parei porque finalmente entendi. A carta não era apenas um convite emocional. Era o primeiro passo de um movimento bem calculado. Primeiro, a aproximação emocional segura, filtrada por linguagem neutra, embalada como gesto de paz. Depois o gancho jurídico, a reestruturação de algo que até então ela ignorava. A conexão era falsa, ou no mínimo, oportunista. Aproximei-me do armário de madeira antiga e puxei a gaveta onde guardava os contratos antigos. Lá estava a pasta azul, grossa, com todos os documentos da casa de praia.
escritura, IPTU, registros. Tudo estava ali. Meu nome em destaque. O dela vinha depois, adicionado numa época em que eu achava que antecipar a herança era um gesto de amor. Na última página, uma cláusula esquecida. Qualquer alteração na titularidade dependeria de consentimento formal e presencial de todas as partes. Isso incluía minha assinatura e da minha esposa. Voltei à mesa com a pasta na mão. E ali, naquele silêncio da casa onde tudo já dormia, eu entendi o que estava acontecendo. Aquela carta não era sobre recomeço. Era sobre reconstrução patrimonial. Era sobre consolidar, juridicamente, a exclusão que ela havia feito emocionalmente. E talvez, só talvez, ela sequer estivesse consciente disso por completo. Talvez estivesse sendo orientada por alguém com mais experiência, mais frieza, mais interesse em apagar qualquer vestígio do que eu representava. Poderia ser o namorado de antes, ou um novo. Poderia ser o advogado. Ou até mesmo algum novo mentor que se infiltrou sob a capa de ajudar a reerguê-la. Mas o que era certo agora era que eu precisava me proteger. E não com brigas. Mas com calma. Com papel. Com inteligência. Na manhã seguinte, minha esposa encontrou a carta e os documentos sobre a mesa. Leu tudo sem dizer uma palavra. Depois me olhou com um misto de tristeza e lucidez. Ela não quer você de volta, Avelar. Ela quer o que você ainda segura. Fiquei quieto. Sabia que ela estava certa. Fui até o escritório de um amigo antigo, advogado de confiança com quem já não falava há anos, mas que sempre me disse, se um dia precisar, vem até mim sem aviso. Mostrei a carta, os documentos, e pedi apenas, quero saber o que posso fazer para proteger o que ainda é meu e nosso. Ele leu com atenção. Depois disse, você pode recusar, pode congelar a partilha. E pode registrar que qualquer tentativa de alteração sem seu conhecimento será considerada fraude. Mas, acima de tudo, Avelar, você pode esperar. Esperar, sim, porque o que é só interesse não dura. Vai reaparecer em outra forma. Mas se houver amor de verdade, esse um dia virá limpo, sem advogado, sem cláusula, sem envelope. De volta para casa, imprimi uma cópia dos documentos e coloquei tudo numa nova pasta vermelha. Nela, escrevi com caneta grossa, resguardar. Guardei no cofre do armário junto com a escritura da casa onde ainda vivíamos. Esta, só em meu nome. Naquela noite, escrevi uma carta. Só uma página. Não era resposta, era um lembrete. Dizia, Carolina, recebi sua carta. Li com atenção. Antes de qualquer movimento, quero que saiba que minha parte na casa da praia continua no meu nome. E que qualquer decisão será tomada com calma, sem pressão, nem mediadores. Se for importante para você, que seja importante o suficiente para me procurar de verdade. Com verdade, assinei. Não postei. Não imprimi. Apenas deixei dentro da gaveta do escritório. Não era para ela. Era para mim. Porque às vezes a resposta que precisamos dar ao mundo não é ruído. É posição. E agora eu estava posicionado. Na juventude eu acreditava que confrontar alguém era erguer a voz, bater na mesa, desafiar, dizer não com o peito estufado. Hoje entendo que há confrontos muito mais devastadores quando feitos com o silêncio certo. Um silêncio que não implora, que não explica, que não se defende. Apenas existe, como uma porta fechada com tranca nova. Depois que organizei os documentos e guardei a carta não enviada na gaveta, não falei mais no assunto. Minha esposa entendeu o gesto e pela primeira vez em muitos meses, tomamos café juntos sem que o nome da Carolina surgisse entre uma colherada e outra. Não porque ela tivesse deixado de ser nossa filha, mas porque decidimos que até segunda ordem, nós também tínhamos o direito de não nos colocar à disposição da manipulação. No quarto dia após o último envelope, chegou a mensagem. Foi curta. Pai, vi que você ainda não respondeu. Está tudo bem? Eu li e deixei sem resposta. 2 horas depois, outra. A doutora Marisa disse que tudo precisa ser construído aos poucos. Posso marcar uma conversa entre a gente? Silêncio. Mais tarde, ainda naquele mesmo dia, um novo e-mail. Dessa vez, com cópia para a terapeuta, assunto, reunião de alinhamento. Anexo, proposta de transferência amigável da cota da casa de praia. Não abri, fechei o computador, tranquei a gaveta, fui até a varanda e reguei as plantas. Eram pequenas, frágeis, mas cresciam para cima sem pedir licença. Na manhã seguinte, a doutora Marisa me ligou. Atendi por educação. Ela disse com voz firme, mas gentil, Senhor Avelar, Carolina está angustiada com o silêncio. Talvez um retorno, mesmo que breve, ajude a trazer segurança ao processo. Respirei fundo. Doutora,
Se ela está angustiada com o meu silêncio, talvez agora ela saiba como eu me senti pelos últimos 3 anos. Ela ficou em silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. Depois respondeu, entendo, e respeito, e desligou. Foi nesse dia que percebi. Meu silêncio estava começando a doer em quem achava que eu era um interruptor, pronto para acender a qualquer pedido bem escrito. 2 dias depois, recebi uma ligação de número desconhecido. Não atendi. Ocorreu novamente no fim da tarde. 3ª vez, no meio da noite. Na manhã seguinte, uma nova mensagem de Carolina. Pai, se você não quiser me ver mais, tudo bem. Só queria que soubesse que estou tentando fazer as coisas da forma mais respeitosa possível. Não queria que tudo terminasse com raiva. Eu li e guardei o celular na gaveta, porque aquilo não era uma tentativa de reconciliação. Era mais uma tentativa de esvaziar a culpa, e eu não estava ali para absorver culpas dos outros. Não mais. A postura dela mudou no dia seguinte. Como alguém que percebe que o alvo fácil não responde mais como antes. A linguagem das mensagens ficou mais direta. Sem floreios. Sem tentativas de sensibilidade. Se o senhor não quiser conversar, tudo bem. Mas precisamos resolver a situação da casa, porque isso me impede de avançar com outras decisões pessoais. Ali estava o centro de tudo. Não era sobre mim. Nunca foi. Era sobre a parte que me cabia. Aqui estava no meu nome. A que ela precisava para seguir um plano onde eu já não existia. A resposta que eu enviei veio apenas 4 dias depois. Um envelope simples, branco, sem remetente visível. Dentro, um bilhete manuscrito. Você disse que queria reconstruir, mas começou pelo telhado e não pela porta da frente. Enviei sem assinatura. 2 dias depois, minha esposa recebeu uma ligação. Era Carolina. Ela não me pediu. Não avisou. Apenas ligou direto para a mãe. Ele está me punindo? E ela perguntou. Minha esposa respondeu com uma frieza que eu jamais imaginei ouvir de sua voz tão maternal. Ele está se protegendo. Essa foi a primeira vez que Carolina desligou primeiro. Na semana seguinte, o advogado que consultei me avisou que recebeu uma petição extraoficial solicitando a mediação para a partilha antecipada do imóvel. Recusamos. Com base na cláusula original. Com base no que é justo. Com base no que é meu. Naquela mesma tarde, imprimi uma cópia do contrato e deixei numa pasta de fácil acesso para minha esposa. Se eu não estiver aqui um dia, não deixe nada sair daqui à força, ela assentiu. Depois fui até o escritório. Tirei a carta que nunca enviei da gaveta e li novamente. Percebi que, mesmo sabendo de sua falsidade emocional, ainda doía, mas dessa vez a dor não vinha de saudade. Vinha de lucidez, porque a dor do luto a gente aprende a carregar. Mas a dor de ser usado, essa a gente precisa aprender a evitar. Esperei até o dia certo para escrever. Não por estratégia, mas porque às vezes a palavra certa só chega quando o silêncio já limpou o terreno. E foi numa tarde comum, entre uma xícara de chá e o cheiro de pão assando, que eu soube. Era hora de responder, não para reatar, não para perdoar, não para negociar, mas para deixar registrado, de uma vez por todas, que eu estava vivo. Que minha ausência não era descuido, era escolha. Que o meu silêncio não era mágoa, era respeito por mim mesmo. Peguei papel novo, caneta azul, a mesma que usava para assinar os boletins dela, quando ainda era pequena, e voltava da escola com os olhos brilhando por tirar ótimo em redação. Escrevi devagar, sem rascunho. Não corrigi palavras. Não revisei. O que saiu, ficou. A carta dizia: Carolina, li cada palavra que você me enviou. E li mais de uma vez. Não porque esperava encontrar desculpas, mas porque queria ver se nas entrelinhas havia algum traço da menina que um dia me chamou de Porto Seguro. Não encontrei. O que encontrei foi algo que me exigiu mais do que perdão. Exigiu maturidade. E hoje eu entendo que maturidade, às vezes, é aceitar que certas pessoas não voltam. Apenas retornam para levar o que sobrou. Você não quebrou meu coração com suas cartas. Você o rachou antes com seus silêncios. E o que ficou agora é um espaço que não sangra, mas também não pulsa como antes. Sobre a casa da praia. Ela está no meu nome por escolha. Foi presente, foi investimento, foi abrigo. Mas hoje é símbolo. E símbolos não se trocam por papelada. Ainda está em meu nome. E continuará, não porque eu queira lhe punir, mas porque pela primeira vez estou cuidando de mim, sem medo de parecer duro. Aprendi com o tempo que quando um pai se cala, muitas vezes é por amor.
Mas quando ele responde, é porque chegou a hora de se respeitar. Não pretendo bloquear você da minha vida, mas também não abrirei as portas apenas porque alguém bateu com a mão certa. Agora, se quiser entrar, vai ter que usar a chave verdadeira. Presença, verdade, humildade. A vida é longa. E mesmo que não pareça, ainda há tempo. Mas só se você quiser voltar como filha, e não como herdeira. Por enquanto, sigo em paz. E essa paz, Carolina, você não precisa entender. Só precisa respeitar. Com firmeza, Mavelar. Dobrei a carta e coloquei num envelope comum. Sem marca, sem logotipo. Enderecei para o apartamento dela. O mesmo que um dia ajudei a pagar sem que ela soubesse, quando atrasou o primeiro aluguel no início da carreira. Não anexei cópias, não mandei com AR. Apenas postei. Sem expectativa de resposta. Naquele mesmo dia, levei a pasta com os documentos da casa de praia ao cartório e registrei formalmente um adendo. Em caso de falecimento, minha parte passaria à minha esposa. Não haveria antecipação. Não haveria renegociação informal. À noite, minha esposa me serviu sopa. Sentei à mesa como se fosse a primeira refeição em paz depois de uma guerra silenciosa. Comemos devagar, sem TV, sem conversa. Apenas a respiração de dois sobreviventes que não precisavam explicar mais nada um ao outro. 2 dias depois, chegou um envelope. Mesmo papel, mesma caligrafia. Endereço manuscrito. Era dela. Não abri. Coloquei na gaveta onde guardei as outras, junto com a carta que nunca enviei. Junto com a cópia da escritura. E fechei com a chave. A carta que enviei foi minha última palavra. Tudo que vier depois será a escolha dela. Na manhã seguinte, caminhei até a banca da praça e comprei um caderno novo. Na capa, apenas uma palavra. Depois. Porque é isso que sobra quando a gente sobrevive ao que mais amava. O direito de viver o depois.